Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos mais um fim de semana juntos aqui na presença do Senhor. E nesse dia, o Senhor ele vai falar grandemente com você. Eu convido a todos vocês aí em casa a orar, a se derramar na presença do Senhor, a se deleitar nesse momento aqui, onde apesar de estarmos longe, estamos juntos em oração, ligados no Espírito, ligados no Senhor. Então, se derrame aí na sua casa, chame seus familiares, adore ao Senhor, cante, louve, enfim, glorifique a Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou. Amém? Eu queria convidá-los a fechar os seus olhos. Vamos iniciar o culto de hoje orando ao Senhor. Santo e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, como é bom, ó Pai, estar na Tua presença, como é bom, ó Senhor Deus, viver por Ti e para Ti, porque és Tu, Senhor, quem cuida de nós, és Tu, ó Pai, que trabalha em nosso meio, que trata conosco, és Tu, ó Senhor, e é por isso que estamos aqui, para Te render graças, Senhor, para Te agradecer, Te glorificar. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, e nos lava, nos purifica. Pai, toma em Tuas mãos essa reunião, Senhor, toma em Tuas mãos cada lar que vai receber, Pai, os louvores aqui entoados, a palavra que será ministrada, que Tu possas estar visitando cada família poderosamente, ó Pai, visitando, ó Deus, com a Tua paz, com o Teu consolo. Meu Deus, vai suprindo a vida do Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Paizinho, acampa Teus anjos, ó Pai, em cada lar, meu Deus, aqui neste lugar, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, como nós precisamos de Ti, meu Pai, nos rendemos a Ti, Senhor, porque só Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Paizinho amado, meu Deus, toma, Pai, todas as coisas em Tuas mãos e fala conosco, é o que eu Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Antes de louvarmos, eu queria compartilhar com vocês o Salmo 24, que diz assim: do Senhor é a terra e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluias, que o Senhor Ele aplique a sua palavra em seu coração. E a terra, tudo que nós, o mundo visível e o mundo invisível, tudo pertence a Ele. Espere nele, confie nele, entre na presença dEle, viva diante dEle com um coração puro e sincero, porque a salvação é para quem é puro, é para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Que Deus os abençoe. Vamos louvar e adorar ao Senhor nesse momento. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Antes de louvarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo que se encontra lá em Mateus capítulo 6, versículo 20, 25. Você possa ler ele todo. A palavra de Deus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai, o nosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está te falando neste momento que Ele é que nos guarda, Ele é que cuida de cada um de nós. Não se preocupa, confia no Senhor, se entrega a Ele, porque Ele é o nosso Deus grande e Ele é quem cuida de cada um de nós. Amém? Que você possa louvar a esse Deus maravilhoso.
Glória a teu nome, grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos adorar o Senhor, diga que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos teu nome engrandecer, Deus. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Declare: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Declare mais uma vez: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te engrandecemos nesse lugar, Pai. Oh, Deus, todas as coisas são para ti, Deus.
Tu és lindo, Tu és santo, Pai. Oh, é um privilégio poder estar na Tua casa, poder Te adorar, poder Te engrandecer, Deus. Glória a Teu nome. Adore ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declares isso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos cantar mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Declare aí da sua casa, toda a glória para ele. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a amém. Declare, adore ao Rei, toda a glória, toda a honra para Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Você possa adorar Ele com toda a sua força. Adore ao Rei. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Só as vozes adorassem ao Senhor. A Ele a glória. Adore ao Senhor. A Ele sim, Deus. Glória. Toda a glória, toda a honra para Ele. Adore aí na sua casa. Reúna sua
sua família. Reúna. Deus tem trabalhado em nossas vidas, irmãos. Deus está trabalhando em sua vida. Não se preocupa com o que comer, não se preocupa com o que beber, nem do que vestir, pois o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. Só é preciso que você tenha fé, só é preciso que você confie nele, só é preciso que você se entregue a Ele. Eu não sei a situação que você está vivendo, mas eu te digo, o Senhor, Ele tem cuidado da sua igreja, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua família. Não recue, continue com seu joelho dobrado, continue exaltando e engrandecendo esse Deus maravilhoso, porque Ele supre todas as nossas necessidades, e é o tempo dEle na tua vida, e é o tempo dEle na nossa vida, e nós precisamos nos submeter a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Pra sempre, amém. Vamos cantar mais uma vez, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Que você possa confiar nesse Deus dos impossíveis. Você possa sentar por um momento, porque há mais de Deus para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pastor Carlos Júnior. Aleluias, aleluias, toda a glória sejam dadas a esse Deus que é lindo e maravilhoso. Glorificado seja o nome do Senhor. E no dia de hoje, quem vai compartilhar conosco a palavra de Deus é nosso irmão Alexandre, ele que tem nos ajudado aqui tocando violão nesses cultos, e hoje é ele que será o mensageiro da parte do Senhor, trazer uma palavra de vida para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa te usar, meu irmão, e falar grandemente aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. É com a alegria, muito temor e tremor que eu estou aqui hoje, nesse domingo, para trazer essa palavra do Senhor. Oremos, né? Pai, Paizinho querido, nós te agradecemos, papai, por estar aqui hoje, papai, para trazer a tua palavra. Te peço, Deus, que o Senhor possa perdoar meus pecados, minhas falhas, Deus, minhas ofensas, Deus. Nesse dia, Deus, que o Senhor possa vir, meu Deus, ministrar ao meu coração aquilo que já foi ministrado através do teu coração, do teu Espírito, para que eu possa transmitir à tua igreja, Deus. Para que eu possa diminuir, Deus, que o Senhor possa crescer nesse dia. Te agradeço, papai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus, né? Um texto bastante conhecido dos irmãos, mas o Senhor falou grandemente ao meu coração, numa vertente um pouco diferente, né? Mas dentro do contexto do texto. Glória a Deus por isso. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias, em João, capítulo 4, onde fala quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo de 1 em diante. Primeiro vamos ler. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava seus discípulos E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho,
encontrava-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, quase meio-dia, irmãos. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim de beber, que sou mulher samaritana? Até aí. Irmãos, glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua palavra. E eu estava meditando nesse texto e o Senhor falou comigo no meu coração algo que eu quero transmitir para os irmãos nesse dia. E o título dessa pregação, dessa palavra, seria assim: entendendo o seu chamado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando entendemos o nosso chamado, deixamos de ter o quê? Um vazio dentro de nós. Porque muitas vezes, queridos e amados irmãos, estamos dentro da casa do Senhor, pregando a palavra muitas vezes, ministrando, ensinando, cantando, dançando, fazendo diversas coisas. Mas muitas vezes, queridos e amados irmãos, entramos dentro de nós o que eu posso chamar o quê? De uma montanha russa. Muitas vezes estamos num alto espiritual e vamos descendo. E ficamos muitas vezes entristecidos, tristes, e ficamos nesse ciclo vicioso. E muitas vezes perguntamos dentro de nós: para que eu fui chamado? E dentro desse texto, meus amigos e irmãos, o Senhor falou grandemente comigo. Um fala assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais do que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, imediatamente Jesus fez o quê? Deixou a Judéia. Porque o Senhor não queria entrar em conflito com os fariseus. Como se o Senhor estivesse falando: ainda não é chegado a hora. E muitas vezes, irmãos, nós temos que entender para que nós o quê? Somos chamados. Para que nós possamos caminhar, andar naquilo que o Senhor propositou para nossas vidas. E dentro de um texto desse, grandemente, o Senhor falou comigo no meu coração. E, irmãos, como eu já disse, né? Muitas vezes, não sei se algum de vocês já saltaram de paraquedas. Eu nunca saltei de paraquedas. Alguém aqui já saltou de paraquedas? Não, né? Mas deve ser uma sensação muito gostosa. Quando você chega lá no avião e salta do paraquedas, e você está em quê? Como se sentindo, vou dizer assim, como se sentindo como fosse um passarinho, ou até mesmo um Deus. Mas lembrando, o paraquedas, ele vai abrir. Mas estamos o quê? Sempre em queda livre. Estamos em queda, irmãos. E é muitas vezes isso, como nós não entendemos para que nós fomos chamados, nós ficamos dentro de nós: Senhor, eu não sei o que é que eu estou fazendo. Muitas vezes a gente está alegre dentro da casa do Senhor, está ministrando, está louvando, como eu já disse, mas a gente entra dentro do parafuso espiritual e fica naquela crise, irmãos. Meus irmãos, é muito importante nós sabermos para que nós fomos chamados. E nesse tempo de pandemia, eu digo a vocês, nós não estamos mais vindo ao templo, nós não estamos vindo mais ao templo de 4 paredes, nós estamos mais celebrando ao Senhor em comunhão. Nós estamos aqui hoje, nesse dia, gravando esse culto, para que os irmãos possam ouvir sim a palavra do Senhor. Mas tem alguns irmãos aqui, 4, 5, 6 irmãos aqui dentro, não mais do que isso. E nós temos que estar atentos. E Filipenses capítulo 2, versículo 13 fala assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, o Senhor é o que opera em nós, o quê? O querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. E nós temos que estar o quê? Ligados no Espírito. Muitas vezes nós esperamos que um profeta,
que uma pessoa enviada de Deus, pode acontecer isso. Sim. Nós ficamos muitas vezes ansiosos. Senhor, fala comigo através de um profeta, através daquele vaso, daquele homem, daquela mulher de Deus. E muitas vezes entramos em parafuso. E quando o Senhor muitas vezes está falando conosco dentro daquilo que nós já temos o quê? Vontade. Muitas vezes nós o quê? Já temos certa vontade de louvar, de cantar, de estudar a palavra, de estudar, de fazer determinadas funções. E muitas vezes o Senhor está o quê? Comissionando, que Ele está colocando o quê? O desejo dentro de nós. E a partir do momento que nós damos lugar ao Senhor, Ele faz o quê? Comissionando funções para que nós possamos fluir dentro do reino de Deus. E Romanos 8,14 fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém, irmãos? Todos aqueles que são o quê? Guiados. Todos aqueles que escutam a voz do Senhor e andam nele, eles são o quê? Guiados e são chamados o quê? Filhos de Deus. E existe o quê? Um chamado universal para todos os filhos de Deus. Deus deseja que todos os seus filhos sejam salvos. E foi por isso que Ele enviou quem? A Jesus. E João 3,16, Deus enviou o seu Filho unigênito, irmãos, para que o mundo creia nele através de Jesus. E nós já escutamos, já sabemos disso, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não perecemos, mas que o quê? Que tenhamos o quê? Vida eterna. E a primeira coisa que precisamos saber é o quê? Nós precisamos entender para que fomos chamados. Mas para que nós possamos entender para que nós fomos chamados, nós temos que o quê? Aceitar primeiramente o seu Filho Jesus. Através do amor universal para com todos. Não somente para os judeus, mas para os gregos, para todos nós, irmãos. Deus amou o mundo e nós estamos aqui hoje. Primeiro, entenda seu chamado. Segundo, viva para cumprir o seu chamado. E o versículo 3 fala assim: deixou a Judéia e foi outra vez para Galileia. E o versículo 4 fala assim: e era necessário passar por Samaria. Mas, irmãos, entenda uma coisa. Até chegar a Samaria, não só existia esse caminho. E muitos judeus, eles viajavam da Judéia para a Galileia e evitavam passar por Samaria, atravessando para a margem oriental do Rio Jordão. Mas Jesus, Ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. Jesus, Ele queria testemunhar aos samaritanos. E Ele desejou passar por aquele vale até até chegar em Samaria. Jesus poderia ter tomado outro caminho, como os judeus também tomavam. Mas Jesus, Ele tinha o quê? Um encontro marcado com aquela mulher. O 6. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Meus irmãos, era quase a hora sexta, era quase meio-dia, onde o sol estava o quê? A pico. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus poderia ter ignorado aquela mulher, porque ela era samaritana. Os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos, e nem os samaritanos se comunicavam com os judeus. E era muito difícil um homem falar com uma mulher em público. E Jesus quebrou todos os paradigmas, todos os protocolos, tudo aquilo da tradição. Jesus o que quebrou tudo, irmãos, porque Ele sabia para que Ele foi enviado. Jesus sabia para que Ele foi chamado. Ele veio para trazer o quê? Liberdade para os cativos e oprimidos, irmãos. E aquele povo samaritano também precisava ouvir a palavra de Deus. E Jesus chegou a um poço onde estava uma mulher samaritana. E se fosse algo comum, qualquer judeu ignoraria aquela mulher e seguiria destino. Mas Jesus, Ele quebrou todos os protocolos, todas as tradições daquela época. E o quê? E desejou também falar com aquela mulher. E é mesmo assim para comigo, para vocês, irmãos. Jesus é aquele que já fez. Ele já veio ao mundo, já morreu por nós, já ressuscitou. E a palavra de Deus nos garante o quê? Vida eterna
Não importa se sejam judeus, não importa se sejamos pretos, brancos, amarelos, mestiços, mas Jesus é aquele que veio para todos. E mesmo assim, foi para aquela mulher em Samaria. 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Veja, ela disse: eu sou mulher e samaritana, como é que tu pedes? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, como eu já disse. 10. Jesus respondeu, disse-lhe: se tu conheceis o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, tu me daria, tu me pedirias, eu te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como atirar, o poço é fundo, pois como tens água viva? Aí ela no 12 fala assim: és tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele o seu próprio, os seus filhos e o seu gado? Meus amigos e amados irmãos, Jesus, ele é lindo. E no 34, vou dar um pulinho rapidamente, ele fala assim, ele fala pelos judeus, e disse-lhe: a minha comida vamos trocar essa comida a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém, irmãos? E Jesus, ele quebra todos os protocolos e vai e fala com aquela mulher, porque Jesus sabia para que ele foi chamado, Jesus sabia qual era o seu propósito, e ele não podia andar em cima das tradições, ele veio para quebrar paradigmas, ele veio para fazer o quê? A vontade do Pai. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou, para realizar a boa obra. E glória a Deus por isso, irmãos. Que nós, irmãos, possamos entender para que nós fomos chamados. E depois de que nós entendemos para que nós fomos chamados, que nós possamos viver para cumprir o chamado que Deus fez para nossas vidas. Em 2 Pedro, 1 Pedro 2,9 fala assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos enviou. Jesus nos chamou o quê? Para sermos o quê? Sacerdotes, aqueles que sacrificam sacrifícios vivos diante ao Pai. Nós não sacrificamos mais animais, mas através de Jesus, quando ele rasgou o verbo, tudo isso foi quebrado. Nós hoje temos o quê? Livre acesso a Jesus, livre acesso ao Pai, pela morte e a ressurreição de Jesus. E é isso, irmãos, que Jesus quer para mim e para você, que nós possamos entender. E que a partir do momento que nós entendemos para que nós fomos chamados, que nós possamos viver para isso. Porque nós somos o quê? Sal da terra, luz do mundo. Quando vivemos, irmãos, as coisas de Deus, quando nós fazemos a vontade do Pai, nós não precisamos nos apresentar. Naturalmente as coisas vão fluir, porque Deus é aquele que nos apresenta, porque nós temos o quê? Algo diferente dentro de nós. Nós temos o brilho do Espírito Santo, e nós fomos chamados das trevas, fomos retirados das trevas para a maravilhosa luz do quê? De Deus, para anunciarmos as boas vontades de Deus, irmãos. E a terceira coisa, quando nós vivemos, entendemos e vivemos para cumprir aquele chamado, a terceira coisa é, nós temos paz, quando nós estamos quê? Dentro da vontade de Deus. E não a paz humana, mas a paz que excede todo entendimento. Não é aquela paz que verdadeiramente, quando nós estamos com um boleto para vencer, e de repente nós como autônomos, chega aquele serviço, o cliente liga para nós, e aquele boleto é pago, nós, graças a Deus, paguei o boleto. Mas logo em seguida vai vir outro boleto, irmãos. E a sua paz vai fugir? Não. A paz de Deus é aquela paz que excede todo o entendimento, irmãos. O boleto pode estar vindo à sua porta, a doença pode estar batendo,
Mas se nós confiarmos em Deus, nós tenhamos a paz dele. E a partir do momento que nós vivemos para cumprir esse chamado, nós temos paz. Porque ele nos dá a sua paz. Amém, irmãos? Vamos continuar lendo o texto. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde depois tu vais tirar água viva? 12. És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu do seu poço, bebeu dele, os seus filhos e o seu gado? 13. Jesus respondeu, disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus, ele começou a falar algo que só a mulher sabia. Jesus primeiro começou: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Entenda, irmãos, Jesus chega diante dessa mulher, e nessa parte aqui, ele chega e fala: vai e chama o teu marido. E a mulher disse: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus respondeu: disseste bem, tu tivesse 5, e esse que tu tem não é teu. E o que a mulher fala? Veja que tu és profeta. Jesus estava o quê? Tratando essa mulher naquele poço. Jesus estava expondo a ela o seu pecado. E essa mulher, veja uma coisa, ela não escondeu diante dele e disse: veja que tu és profeta. Ela estava confirmando que ela tinha um homem e que ela já teve 5, e aquele que ela tinha não era dela. Amigos e amados irmãos, uma coisa eu entendo disso, que quando o Senhor entra na nossa vida, primeiramente Ele quer nos tratar, para que nós possamos ser tratados e tratarmos outras pessoas, para que nós possamos o quê? Formar discípulos. Nós temos que entender que com Jesus não há arrumadinho. Com esse Deus, Ele quer nos tratar. Assim como Ele tratou essa mulher, Ele quer que nós exponhamos, que nós nos arrependemos, que nós dissemos para Ele qual é os nossos pecados, que nós possamos verdadeiramente se arrepender, para que nós tenhamos liberdade, irmãos, nele. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós disseis que em Jerusalém, onde é que devemos adorar? Disse-lhe Jesus: creia-me que vem a hora que nem nesse monte e nem em Jerusalém adoreis ao Pai. Vós adorais o que não saibais, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adorem. Deus é espírito. Importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eis sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus falou o quê? Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Amém, irmãos? E Jesus estava dizendo para aquela mulher que ele era o Cristo que havia de vir, como ele anunciou. E ele anunciou para ela: eu sou. Amém, irmãos? Quando nós, irmãos, nós primeiramente temos que entender, viver para esse chamado, e a partir do momento que nós vivemos para esse chamado, nós teremos paz. Irmãos, Deus tem para nós muitas e muitas coisas. Muitas vezes nós queremos descobrir para que somos chamados, para que Deus, o que é que Deus tem nas nossas vidas, mas uma coisa eu sei: Deus tem para nós dons.
Deus tem para nós ministérios, Deus tem para nós dons e serviços, Deus tem muitas coisas para os seus filhos, mas nós temos que o quê? Nos posicionar, irmãos. Nós temos que primeiramente aceitá-lo como Cristo, nós temos que entender para que nós fomos chamados, nós temos que viver para isso, irmãos, o melhor para nós. Jesus é aquele que, quando jogaram aquela mulher que foi pega em adultério, jogaram aquela mulher para que fosse testada perante Jesus, e Jesus falou: mulher, onde todos estavam o quê? Estavam acusando aquela mulher, Jesus simplesmente parou, desenhou no chão, e todos ficaram esperando que Jesus condenasse aquela mulher, que foi pega o quê? Em adultério. Mas Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, e todos os acusadores fizeram o quê? Fugiram. Nós primeiro temos que entender, irmãos, que nós sim somos filhos de Deus, que nós estamos fazendo a obra do Pai, mas nós não deixamos de pecar. Mas o Pai é aquele que vem nos tratar. E Jesus também, ele falou com um publicano, com Zaqueu, e no meio do caminho ele olhou para Zaqueu assim e disse: desce depressa, Zaqueu, que hoje o quê? Convém que eu entre em tua casa. Jesus curou paralíticos, deu vista a cegos, fez milagres e maravilhas por onde ele passava, irmãos. Jesus é maravilhoso. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, irmãos. Nós temos que, irmãos, entender qual é o nosso chamado. Nós temos que viver para isso. E quando nós vivemos para isso, nós teremos paz, irmãos. Porque Jesus, ele nos deu o quê? Deus nos deu a maior dádiva, que era o seu Filho. Jesus, ele veio ao mundo, morreu por mim e por você, para que nós fôssemos livres, e livres do pecado. E eu agradeço a Deus por essa palavra. Eu agradeço a Deus porque Ele tem feito o melhor para nós. Ele tem feito o melhor para mim e para você. O Deus que enviou o seu Filho unigênito. O Deus que deu o melhor, irmãos. Jesus nos deu o quê? Uma história diante, uma lição de vida diante essa mulher samaritana, aquele poço. E Jesus não ignorou aquela mulher por ela ser samaritana. E é mesmo assim, irmãos, Jesus não nos ignora porque nós somos pecadores. Jesus, ele tem o melhor para mim e para você. Jesus é aquele que já nos deu o dom que? Da vida eterna. Nós somos o que? Geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Para fazer o quê? Para anunciar as maravilhosas palavras do Pai. Porque nós somos povo adquirido por Ele, irmãos. Eu agradeço a Deus por esse chamado lindo. Que nós possamos, irmãos, entender qual é o nosso chamado. Nós somos, sim, chamados para anunciar a palavra de Deus. Que nós possamos anunciar essa palavra. Que nós possamos viver nesse chamado. E quando nós entendemos, e que quando nós vivemos para cumprir o chamado de Deus, nós temos o quê? Paz. E não a paz que o mundo nos dá, mas a paz de Deus. Aquela paz que excede todo o entendimento, irmãos. Glória a Deus por isso. E nesse domingo, nesse dia, que nós possamos refletir, que nós possamos entender qual foi a palavra de Deus para conosco nessa manhã. Que nós possamos falar: Pai, eu quero entender o meu chamado, eu quero saber para que eu fui chamado. E a partir do momento que eu entendo, que nós possamos andar nesse chamado, e a partir do momento que nós andamos, nós vamos ter paz. Que nesse dia, irmãos, que o Senhor possa aplicar essa palavra nos nossos corações,
que essa palavra possa ser plantada em boa terra, que nós possamos dar a 60, a 100 e a 30, irmãos. Irmãos, não é fácil trazer a palavra de Deus, não é fácil. Não é fácil viver em meio a esse mundo, mas Jesus já nos deu tudo, irmãos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vários enganos nós temos na nossa mente. Várias mentiras, medos, circunstâncias. Entramos em parafuso muitas vezes dentro de uma montanha russa, onde muitas vezes estamos lá em cima e lá embaixo espiritualmente, irmãos. Que nós possamos crescer em Deus através da sua palavra. Que nós possamos entender a sua palavra, que a partir do momento que nós entendemos, possamos viver para cumpri-la. Uma coisa eu garanto a vocês, que Jesus, Ele vai estar sempre nos ajudando. Ele vai estar sempre à nossa frente. Quando nós nos sentimos fracos, Ele vai nos fortalecer. Não foi fácil, irmãos, para cada um dos profetas de Deus, como Paulo, ele encarcerado, preso, condenado à morte, ele chegar no final da sua vida e dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Será que nós possamos dizer, assim como Paulo, que seja imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo? Que possamos, irmãos, quebrar todas as barreiras, todos os paradigmas, todas as tradições, tudo aquilo que nos foi imposto. Que nós possamos verdadeiramente ser livres e livres em Deus. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa estar falando com você. Que o Senhor possa grandemente despertar em você, fazer você entender o que realmente significa conhecer o seu chamado, viver o seu chamado, servir a Deus com todo o seu coração. Amém? E lembrando, não é porque as igrejas estão fechadas, ou melhor, não é porque os templos estão fechados, que nós não vamos fazer nada para Deus. A sua casa é uma igreja, você é a igreja. Então viva Cristo na sua casa, pregue de dentro da sua casa, porque esse é o propósito de Deus. Que Deus os abençoe, né, e que Deus possa nos dar uma semana de paz, uma semana da presença dEle, uma semana de alegria no Espírito. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. O amor de Deus Pai inunde a sua vida e as consolações do Espírito Santo possa consolar o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Amém.